Fiz os cálculos, pensei, e só pode, ela é a mãe do Baby Yoda. É como estão dizendo aí pela internet, viu? Que Disney safada, que Disney sem vergonha, sem vergonha. E você também, Jon Favreau, seu malina. Como é que eu tô vendo um seriado que eu já tô gostando, que prometia ser o faroeste que Han Solo não conseguiu ser com aquele filme horrível? Aí eles me apresentam logo de cara, assim, na bucha, no primeiro episódio, esse Baby Yoda. Logicamente eu tive que fuçar quem era esse serzinho de pura força e fofura, né? Meu povo, aguenta! O Disney Plus, né, o serviço de streaming da Disney, estreou nos Estados Unidos aqui. E lamentável. Dessa vez, ou apela pra internet ou não tem como assistir aqui. Oficial no Brasil só no que vem. Só sei que eles de cara soltaram The Mandalorian, a série de Star Wars. Não a série inteira, porque o Disney Plus vai ser diferente da Netflix. Você não vai maratonar. Eles vão soltando um episódio por semana, igual o seriado de TV. Mas o negócio é que eles esconderam de propósito esse personagenzinho pra dar esse soco de amor e de memes na internet, assim, foi de propósito. Galera é safo demais, galera sabia que ia dar bom. O próprio diretor, né, o Jon Favreau, que a gente conhece aí pelos filmes da Marvel, que dirigiu Homem de Ferro, dirigiu Rei Leão, enfim. Ele falou que realmente ele escondeu porque ele não queria estragar a surpresa desse personagem que ia mexer com os fãs, ia mexer com a galera, e por isso tão cedo vai ter produtos dele. Nem para as marcas parceiras que fazem esses produtos eles tinham liberado que o personagem existia. O mundo chora com essa informação, Jon Favreau. Você conseguiu, sem matar ninguém, sem violência, fazer o mundo chorar. Enfim, meu povo, todo mundo se apaixonou de primeira, óbvio. Ele é tipo o xodó de geral. É o novo filho lindo da Angelina Jolie com o Brad Pitt. Sucesso! Mas vamos tentar entender melhor esse personagem aqui. Aliás, mistério é o que não falta nessa nova série, né, de Star Wars. Ter um protagonista tão calado assim é um convite pro mistério, porque mesmo o óbvio não é explicado. A explicação para tudo que tá acontecendo em The Mandalorian vem do visual mesmo, da imagem. Tipo, seja nas cenas de ação ou mesmo no caminhar do personagem principal, porque ele anda muito e vão mostrando, né, essa questão do andar dele pela cidade. O que tá acontecendo ao redor te deixa mais imerso naquele mundo de Star Wars, naquele mundo pós-guerra. Aquele mundo pós-império. E logicamente não tá tudo muito bem não, né? Pelo menos por onde ele caminha. É só pensar, né? Um país na vida real, um país pós-guerra, como é que fica? Fica meio debilitado, né? Agora imagina um universo pós-guerra, que foi o que aconteceu depois que o Império dominou. Mas nesse ponto, ó, palmas para a produção, viu? Porque trabalhou muito bem isso, de mostrar o ambiente sem precisar focar no personagem principal para explicar as coisas. Porque numa época em que heróis pouco usam máscara para mostrar o ator, eles conseguem fazer os primeiros episódios sem o protagonista sequer mostrar o rosto, né? Que é o Pedro Pascal, a gente já sabe. Mas o cara nem tira o capacete. Fazer isso, meu povo, é de um risco absurdo, porque, pensa bem, é muito mais difícil você se identificar com aquele cara, com aquele personagem, fora que é de um compromisso da produção e do próprio ator imenso. Tipo, vou fazer o negócio e ninguém vai lembrar da minha cara. Lembra do Bozo? O Bozo passava por isso? Ah, ninguém sabe quem é o Bozo porque é um segredo. E o ator ficava frustrado com isso. Quem assistiu o Bingo sabe dessa história. Sonhei o Bingo, você ligou pra mim. Pois bem, o Mandaloriano principal ali, aparentemente tem uma história básica, pelo menos até então. Ele é um caçador de recompensas que tá vivendo nesse mundo aí, mas deve ser cheio de coração, porque o cara tinha essa missão, né, essa primeira missão do episódio 1 de matar o Baby Yoda. Ele era a encomenda e ele não teve coragem quando viu que era um bebê. A história tá bem basiquinha por enquanto. Várias referências a Star Wars, a coisas bizarras, tipo o especial de Natal, a animação. O Boba Fett lutou contra um monstro gigante no começo com aquele garfão, ele também. Várias referências, se você for pegando, mas esse vídeo não é de referência. Mas tem muita. A Clone Wars, a Rebels, tudo. A dúvida maior mesmo dessa saga até então é quem é aquele Baby Yoda. Seria bem simples a gente falar que ele tem algum parentesco com Yoda, né? Mas falando disso, ó, esse personagemzão aqui, esse bonito, ele nunca teve um background muito bem definido, não. O próprio George Lucas disse que criou o Yoda assim de última hora. Foi tipo, tá faltando um negócio aqui entre o Obi-Wan e o Luke, não sei o que. Ah, tá bom. Aí criou o personagem que podia ter sido bem diferente, viu? Podia ter sido parecido um personagem lá do Desencanto. O
Voltando pro Yoda, assim, antes de viver em Dagobah, né, depois da Ordem 66, aquela de exterminar os Jedi, ele basicamente foi apresentado como um mestre Jedi respeitado, só. Cara habilidoso, grande espadachim, etc, etc. Só um ou outro detalhe ali que colocaram nos quadrinhos, mas nada demais. Aí as teorias começam, né? Tem gente que acha que ele é parente do Yoda de alguma forma. Eu acho meio difícil porque ninguém nunca ouviu falar de parentes ou família do Yoda. A raça dele parece ser muito rara, né? Talvez quase extinta no universo, porque ela pouco aparece, pouco se ouve falar alguma coisa sobre isso. Então acho que a lógica dele ter alguém da família é meio estranho. Há também quem fala em clone, né? Eu detestaria, mas tem lógica porque a gente viu toda aquela coisa da Guerra dos Clones, o próprio Yoda andou em Kamino, né? Que é o planeta que produziu os clones, mas tipo, quem é que iria pegar uma pessoa como o Yoda? Alguém tão forte e sábio, quem é que iria conseguir ter clonado ele sem ele saber? Ou mesmo ele querer se clonar para garantir alguma coisa, sabendo que um bebê dele poderia ser uma arma fortíssima em mãos erradas. Acho que ele não faria isso. Aí vem a minha teoria, meu povo, porque levantam a possibilidade do bebê Yoda ser filho dele. Faria sentido até pelo nome que já é oficial, né? Baby Yoda. E eu já digo por quê, mas primeiro se inscreve aqui no canal. Quem não se inscreveu, eu preciso dessa força. Eu tô na meta aí dos 100k, então vamos junto nisso. Então quem não se inscreveu, se inscreve, aperta o sininho, chama alguém, dá like, comenta, aquela coisa toda. Também tem aqui o Instagram embaixo, @MateBarrosRN, o meu pessoal, onde tem muitas coisas estranhas acontecendo, e o do Uplay, que tem muita notícia, @Programa Uplay. Segue tudo lá. Vamos continuar com a teoria. Só pra vocês entenderem, eu não tô dizendo que o Yoda não poderia ter um filho. Ele pode, ele não é estéril, nada disso, pelo menos que se tenha dito. Danada. Mas os Jedi não podem ter relacionamento. Ele é como se fosse um padre. Eles têm que servir aos propósitos do Conselho Jedi e tudo mais que eles fazem ali. Essa proibição foi até um dos motivos do Anakin ter virado Darth Vader, né? Porque o amor dele, proibido pela Padmé, fez ele surtar um pouquinho. Ele era muito imaturo com relação a isso. Ela muito mais madura do que ele. Aí foi bola de neve, né? Pra cabeça dele, foi acontecendo várias coisas até que ele surtou de vez. Enfim, o próprio Obi-Wan Kenobi, ele teve provavelmente, a gente vê ali, quem assistiu Clone Wars, até Rebels tem algumas referências, a gente sabe que ele teve um caso com a Satine, é impossível ele não ter tido. É muito bom ver você novamente, Obi-Wan. Por isso que tinham várias teorias que a Rey, dos episódios novos aí, a nova trilogia, era filha dele com a Satine. Satine, que por sinal é um nome em homenagem à personagem do Moulin Rouge, né, do filme, que era feito pela Nicole Kidman e que fazia par com o Ian McGregor, que faz o Obi-Wan Kenobi. Aí vai somando isso com a possibilidade do mestre Yoda ter tido a fé, um negocinho ali com a mestra Yaddle, que aparece na Ameaça Fantasma, no episódio 1, o filme. Ela foi a única, assim, da raça dele que teve um pouquinho de destaque, apareceu nos filmes. Raça essa que, como eu disse, zero referências, não tem nome, não tem nada, mas deve ser muito forte e deve ter uma intimidade muito grande com a força, né? Porque quem aparece tem uma capacidade única de lidar com esse tipo de poder, né? Mas aí pensa bem, meu povo, e se o Baby Yoda nada tem a ver com Yoda? Tipo, nem é filho dele, pode ser só filho dela? Podia também. E só pra vocês saberem, a Yaddle morre mais ou menos nesse período aí, em um livro, entre episódio 1, Guerras Crônicas, por ali, pra salvar o Obi-Wan e o Anakin e mais uma cambada de gente. Ela morre com 477 anos, se eu não me engano, é tipo a metade da idade do Yoda, mais ou menos, mas ela se sacrifica realmente. Enfim, parece não fazer sentido se a gente pensar pelo tempo que ela morreu. Ixi, entre episódio 1, Mandalorian, depois do episódio 6, tem muito tempo pra o bebê tá lá. Mas vamos, calma. Se a gente somar do episódio 1 para The Mandalorian, dá mais ou menos 40 anos, já que a série se passa uns 5 anos depois da morte do Yoda, da queda do Império e tudo que acontece no episódio 6. Se a Yaddle mantinha esse bebê escondido, ou um romance com alguém escondido, sei lá, seja com Yoda ou qualquer outra pessoa, tanto faz, então sendo assim, quando ela morreu, o bebê devia ter uns 10 anos, que faria sentido se somar os 40 anos aí que passou entre essa época e a série, e daria os 50 anos que dizem que o bebê tem. E vamos lembrar que esse bebê
tá sendo valioso aí, pelo que aparenta na série, pela força, né? Porque ele tem essa capacidade muito única de usar esse poder em um período que os Jedi estão quase extintos, e ele provavelmente vai usar tão bem quanto o Yoda, quanto a Yaddle. A raça deles como um todo parece usar muito bem isso. E o mais grave disso é que esses que querem o bichinho são do Império, ou os restos do Império, podemos dizer assim. Mas é isso, meu povo, a série continua. Eu fiz minha teoria aqui sobre o Baby Yoda, com cálculos, com fatos. Diz aí a de vocês, também me fala um pouco mais se vocês estão assistindo The Mandalorian, estão acompanhando toda semana igual a mim, estão adorando. Eu tô achando muito bom. Bang bang, poucas falas, incrível, um trabalho incrível. Procurei pra tomar leite azul, mas não tava rolando, então peguei um bolo de pote mesmo. Mas não é só um bolo de pote, é um bolo de pote. Como que chama isso? Ovo maltinho, aí tem tipo um mousse no meio dele, aí mais bolo, entendeu? É bolo com mousse, com recheio, com ovo maltinho. É bom, em resumo. Diz aí! E afinal, vão conseguir ressurgir esse interesse por Star Wars, a saga como um todo, que a chama precisa reacender. Mesmo que ainda dê lucro, precisa, né? Precisa ter aquele foguinho no coração dos fãs, precisa fazer novos fãs, porque a gente já tá comprado por Star Wars, tá não? Eu tô. Não sei. Querem Baby Yoda de pelúcia?